Mais uma vez, muito boa tarde, Srs. Deputados. Nós apresentamos aqui hoje uma moção relativa à criação, entendemos isso, a criação do Museu dos Descobrimentos, da expansão e da epopeia de Portugal na cidade de Lisboa. Começo desde logo por dizer que no dia 13 de dezembro de 1521 morreu em Lisboa um dos mais importantes reis da história de Portugal, justamente considerado um dos grandes políticos europeus e provavelmente o melhor da primeira metade do século XVI, Dom Manuel I de Portugal. Sucedeu a um outro brilhante estratega e estadista, o príncipe perfeito Dom João II, que soube planear e executar a expansão portuguesa e que nos trouxe tantas glórias que ainda hoje são lembradas com enorme admiração. Durante uma intervenção que proferimos na Assembleia Municipal de Lisboa a 14 de dezembro de 2021, tivemos a ocasião de publicamente recordar os 5 séculos da morte de Dom Manuel I e os seus enormes feitos que consolidaram Portugal como primeira potência global. Salientamos, entre tantos outros, personalidades como o infante Dom Henrique, falecido há 563 anos, Afonso de Albuquerque, cujo falecimento foi em 16 de dezembro de 1515, prefaz 508 anos, Pedro Álvares Cabral, há 503, Gaspar Corte Real, um desaparecimento que totaliza 522 anos, e Vasco da Gama. No próximo ano, 2024, são assinalados os 500 anos da sua morte em Cochin, na Índia. Lisboa, cidade cosmopolita há mais de 5 séculos e capital do país que deu a conhecer e uniu os 5 continentes, pretende ser um destino turístico internacional de renome, sustentado pela fama dos nossos reis, navegadores, cultura, arquitetura, gastronomia, costumes e tradições. Ora, todas as cidades que foram capitais de impérios têm equipamentos museológicos que enaltecem os períodos históricos em que foram dominantes e fazem questão de os promover. Infelizmente, a cidade de Lisboa continua a manter-se tímida e submissa, abstendo-se de propagandear ou assumir de forma orgulhosa e justa a fama que outros povos nos atribuem. É até confrangedor que os milhões de visitantes que anualmente acorrem a Portugal e à nossa capital, na expectativa de conhecer com mais profundidade tudo o que fomos capazes de mostrar ao mundo, não encontrem essa óbvia e necessária oferta. É nossa responsabilidade e obrigação preservar, explicando de forma objetiva e factual o que foi a expansão portuguesa e, com isso, difundir os extraordinários momentos da nossa história, que começou na conquista das praças do Norte de África, no desbravar toda a costa ocidental africana, no controle do Índico, a pacificação dos mares da China e do Japão, mais tarde, no século XVII, a aventura dos bandeirantes no Brasil, e no final do século XIX, a conquista do interior dos territórios africanos. Ou seja, todo um percurso feito por nós, portugueses, desde o início do século XV até 1975, em que foram entregues as nossas antigas províncias ultramarinas. Impõe-se, por isso, a criação de relevante Museu da Expansão Portuguesa, elencando e homenageando todos aqueles que, pelo seu esforço, mérito, sagacidade e muitas vezes pela força das armas, construíram uma história única, esforçada e que é a nossa. São centenas os factos históricos relevantes para a história da humanidade, de momentos de audácia, bravura, tenacidade e patriotismo que não podem ficar esquecidos no pó do tempo. Temos de os relembrar e exacerbar. Somos de novo mensageiros de uma saga que foi real e de cujos protagonismos carregamos o sangue. A exposição do mundo português de 1940 trouxe-nos o magnífico e icónico monumento aos descobrimentos, erigido de forma definitiva em 1960. 60 anos depois, e passados mais de 5 séculos do desaparecimento e morte dos atores da epopeia portuguesa dos descobrimentos, é imperativo que a nossa geração assuma o compromisso de promover de forma competente um outro grandioso monumento que seja depositário da nossa identidade, da nossa capacidade e seja símbolo da Portugalidade. É a altura de fazermos um relato escrito, visual e interativo de todos os momentos que compõem a nossa feliz e grandiosa epopeia. Para além da memória histórica, Lisboa deve capitalizar e chamar a si esse futuro edificado, porque é devida e merecida essa apologia às nossas virtudes como povo e nação. Dentro em breve estaremos em 2024 e será uma oportunidade única de homenagear Luís Vaz de Camões na celebração dos 500 anos do seu nascimento. Muitos historiadores defendem a data de 1524.
Camões, incomparável poeta português do Renascimento, autor da obra maior da literatura portuguesa, Os Lusíadas, dá-nos a oportunidade de lançarmos este projeto em que ele próprio também é peça central. O Grupo Municipal do Chega propõe a construção em Lisboa de um edifício emblemático cujo conteúdo programático honre as nossas memórias, os feitos políticos, diplomáticos, militares, a navegação, a construção, alcançadas ao longo de centenas de anos e que seja um polo de atração turística de relevância mundial. Termos em Lisboa um edifício emblemático que seja o orgulho de Portugal do passado, do presente e para o futuro, sem constrangimentos ideológicos nem complexos dogmáticos. Para além da promoção da nossa história, deve ser um investimento com um grande retorno económico para a cidade de Lisboa. E por isso mesmo, Sra. Presidente, solicitamos ao Governo de Portugal a promoção do Museu dos Descobrimentos, da expansão e do apoio a Portugal e, naturalmente, dar conhecimento aos grupos parlamentares da Assembleia da República. Muito obrigado.